Glória a Deus. Fica intercedendo aí, irmão. A voz tem que aguentar até o final. Tá? Vou poupar ela não. Mas me ajuda, tá, gente? Por favor. Essa cadeira é mais do que uma questão de conforto, irmão. Essa cadeira é uma questão de segurança. Quantos gordinhos tem aqui acima de 100 quilos? Levante suas mãos. Olha, de manhã o culto é fitness. Só tinha 2 gordinhos de manhã. Eu me senti um peixe fora d'água. Eu falei, a sorte, todo mundo aqui é crente. Falei, então tá tudo bem. Me senti incluído. Mas é uma verdade, tem que botar 2 cadeiras de plástico, é muito constrangedor, não é, mano? Você não sabe se bota e passa vergonha, ou se não bota e passa vergonha de cair. Deus é bom demais. Essa cadeira é maravilhosa. Você pode sentar e assistir o culto tranquilo. Se joga para trás e deixa o Espírito Santo agir. Amém? Eu me chamo Édio. Ai, Jesus. Eu me chamo Édio. Acho que vou falar mais grave que sai, né? Uma voz assim de locutor. Eu me chamo Édio. Sou casado com a Érica. Tenho 3 filhos maravilhosos. Ana Cássia, Sara e o Rafinha, de 3 anos, é o príncipezinho da casa. Lidero os voluntários da Lagoinha Niterói há 3 anos. E hoje somos 1.200 voluntários só na Lagoinha Niterói. Somando com todos os campos, passam mais ou menos de 2.000, 2.500 voluntários. Isso tem sido incrível, a gente tem aprendido tanta coisa, como Deus tem usado a nossa vida ali para inspirar outras pessoas a também servirem. Sabe, há muito tempo se pensava que a igreja do futuro era a igreja online. Eu não sei se você já pensou isso, mas eu cheguei a pensar, igreja do futuro, igreja online. Ninguém vai querer sair de casa para assistir um culto. Todo mundo vai ligar o YouTube e vai ver um culto maravilhoso. Sim ou não? Verdade. Isso aconteceu no plano natural com as locadoras. O Netflix faliu as locadoras. Mas a boa notícia é que a Netflix não faliu os cinemas. Aí você vai falar assim, ok, o que isso tem a ver com a minha vida? A boa notícia é que o YouTube, ele pode até falir algumas igrejas locadoras, mas ela jamais vai se comparar à igreja cinema. É só dispensar, irmão. Uma locadora é um lugar que você entra, pega um filme e vai embora. Você não tem experiência nenhuma, você não tem nada, nenhuma comunhão com aquele lugar. Algumas pessoas estão olhando para minha cara e pensando, o que é locadora? Gente, para você que nasceu de 90 para cá, talvez 2000, locadora é uma lojinha que tinha que pegar um filme em fita. Para a gente devolver, tinha que rebobinar, irmão. Se você não rebobinasse aquilo, você não tomava multa. Depois migrou para o DVD, aí você sabe o que é, glória a Deus. Mas a verdade é que as igrejas que não percebem que existe uma necessidade de gerar uma atmosfera, uma experiência, essa igreja está fadada a falir pela igreja online, pelo YouTube. Porque vamos ser sinceros, irmão, sair de casa, pagar passagem, gastar gasolina, se expor à violência, sair na rua, para chegar num lugar onde você recebe uma palavra e vai embora, você pode abrir o YouTube e você pode escolher a palavra. Você não precisa ir num dia na semana, naquele determinado horário, você pode olhar qualquer hora, qualquer lugar, você pode assistir deitado, em pé, você pode assistir vestido, você pode assistir de pijama, você pode assistir o que você quiser. Mas nada disso vai superar a experiência de uma igreja viva. Por isso eu estou escrevendo algo, e é isso que a gente vai falar um pouco essa noite, sobre DNA da igreja do futuro. Irmãos, eu estou certo, estou convicto e tenho visto isso. O voluntariado é o DNA da igreja do futuro. Mas o que é isso, Édio? Primeiro, o que é voluntariado? O que é voluntário? Na verdade, irmãos, eles sempre existiram em todas as igrejas. É uma moda agora falar de voluntariado e falar de voluntários, segurar uma plaquinha, seja bem-vindo, experimenta, estava esperando você. Mas eles sempre existiram. Sempre teve voluntário em todas as áreas da igreja, sim ou não? É ministério da família, ministério dos homens, ministério de mulheres, ministério de intercessão, ministério de evangelismo. Sempre houve servos, sempre houve voluntários. Mas nunca se experimentou tanto da experiência desses voluntários no momento de culto, no momento de celebração. E eu entendo, irmãos, que o momento de culto é o momento principal de uma igreja. Por que você está falando isso, Édio? Porque é quando o filho volta para casa. É quando a gente senta à mesa e compartilha o pão, quando a gente compartilha a palavra, quando a gente tem comunhão. Sabe,
naquela passagem do filho pródigo. Aquele irmão que ficou, ele não estava em casa no momento que o irmão voltou. Ele não estava na porta com o pai no momento que o irmão voltou. A Bíblia diz que ele estava no campo, ele estava fazendo alguma coisa. Ok, nada de errado com isso. Ele estava fazendo alguma coisa para o seu pai, sim ou não? Estava. Só que ele não estava no momento principal, na hora principal. E o nosso desafio hoje como igreja é manter o principal como principal. O principal de uma igreja, irmãos, é esse momento agora. É nesse momento agora que vidas são restauradas. É nesse momento agora que filhos voltam para casa. Que o filho volta para o braço do pai. É no momento que a palavra é dita, que a revelação entra no nosso coração, que o pastor faz um apelo, que você sente no seu coração um desejo de voltar para casa, que você percebe que você está vivendo longe, que você percebe que você está comendo bolotas com porco, e você se levanta e fala assim, eu quero voltar, pastor. Sim ou não? É nesse momento. Mas aquele irmão, ele estava no campo, ele estava longe. Era como se eu fizesse uma comparação, e se isso for uma heresia, a culpa é do seu pastor, porque ele foi lá na minha igreja, e ele botou a mão no meu coração, e falou assim, olha, eu derramo sobre você uma unção profética. E quando você lê alguns textos na Bíblia, você vai começar a pensar e ver coisas que você nunca pensou e nunca viu. E quando eu li esse versículo, eu pensei exatamente isso. Falei, cara, era como se aquele filho tivesse no ministério longe do culto. E vamos pensar e vamos ser sinceros. Se ele tivesse na hora principal, fazendo o principal, do lado do pai dele, ele teria recebido o irmão dele com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais zelo. Sim ou não? Ele estaria compartilhando com o pai, ele estaria de braços abertos também, e o irmão estaria voltando. E aquela festa teria muito mais alegria do que houve, porque naquela festa não teve 100% de alegria, porque ele e os dele estavam incomodados com a volta do filho, com a volta do irmão. E é uma verdade hoje no nosso meio, irmãos. Deus larga 99 e vai buscar a 100ª ovelha. As 99 ficam e ele vai buscar aquela ovelha. Sabe, a gente tem experimentado um tempo onde o pecador não se sente à vontade na igreja, e isso é muito preocupante, porque o pecador sempre se sentiu à vontade na presença de Jesus. Quando Jesus passava, eles eram atraídos. Quando Jesus passava, eles gritavam o nome dele, eles iam até ele, eles se desnudavam, eles se abriam, eles clamavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pecador sempre se sentiu à vontade com Jesus. Mas nós vivemos um tempo onde o pecador não se sente mais à vontade na igreja, porque as igrejas começaram a pensar para elas, começaram a fazer culto para elas, pensar nas músicas para elas, num ambiente para elas, e perdeu-se a sensibilidade de que a igreja é a porta do céu para o pecador ser reconciliado com Deus. E se a gente não viver isso, irmão, isso se torna uma realidade, e a gente vem para a igreja para a gente se alimentar e só. A gente vive num tempo e volta num tempo onde nós queremos entrar no secreto e adorar e chorar durante horas. Não tem nada de errado com isso, meu irmão. Mas se você não revelar em público aquilo que você está vivendo no secreto, o seu secreto é fake. Se o seu secreto não liberar em público uma luz que possa glorificar as obras de Deus e exaltar Ele, o seu secreto não está valendo de nada. Abre sua Bíblia aí em Mateus 5. Desculpa a mídia, que não estava no plano essa. Essa veio aqui quando eu estava aqui adorando aqui na frente. Mateus 5, a partir do versículo 13. Vós sois sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de salgar? Para nada. Bota aí, por favor. Tem como você ler para mim? Se você achou aí. Todo mundo achou? Então vamos comigo? 1, 2, 3 e... Vós sois... (16) Deixa a vossa luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no... Ué, então como é que a gente quer buscar só no secreto? E a gente diz que não quer ser visto,
A gente não quer ser reconhecido. Não, irmão, a gente precisa ser visto sim, que é olhando para nós, para a luz de Jesus que brilha em nós, que o mundo verá a glória de Deus. Pode me olhar, pode me reconhecer, eu sou filho dele, eu ando com ele, o Espírito Santo vive em mim, queima no meu coração, existe um fogo aqui dentro queimando por vidas. Se o fogo que queima dentro de você não aponta para pessoas, irmão, tem alguma coisa errada. O fogo de Deus que queima dentro da gente precisa apontar para pessoas. Jesus não veio morrer por coisas, ele não se sacrificou por coisas, ele se sacrificou por pessoas. E é isso que Deus espera de nós, filhos que honrem o propósito eterno de Deus, de reconciliar o homem com ele como Jesus honrou. Jesus era unigênito porque ele era o único filho, e ele mostrou para a gente, quando ele virou primogênito, quando ele subiu os céus, ele está dizendo, ei, eu era o único, então eu honrava meu pai sozinho, mas agora eu sou o primeiro de muitos. Honre o propósito eterno de Deus, de reconciliar o homem com ele. Se eu sou filho de Deus, irmão, e uso a minha vida para glorificar a mim mesmo, eu estou sendo um filho desleal. Se tudo que Deus me deu, se tudo que eu me tornei, se tudo que eu tenho, se tudo que eu sou, não aponta para Jesus, tem algo errado. Você pode ser médico, advogado, empresário, o que for, irmão. Eu não estou te chamando para ser um ministro que está aqui em cima ministrando a palavra ou louvor. Estou te chamando para ser um ministro que ministra para onde anda, que salga por onde anda, que é a luz por onde anda. Não importa o seu dom, o seu talento, Deus te fez assim, cara, de propósito. Você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa buscar a identidade de ninguém, você só precisa ser você só precisa ser quem Deus criou você para ser. E tudo isso aponta para Ele, cara. Tudo isso aponta para o propósito dele. Sabe, a gente passou muito tempo colocando uma carga muito grande no ministério de louvor, nos pastores. Olha, é o louvor que cria a atmosfera, é o louvor que gera a atmosfera, e aí vem a palavra. Não, irmão, quem cria a atmosfera é o primeiro voluntário que as pessoas encontram lá fora. Pode ser no estacionamento, pode ser na recepção. Talvez você tenha vindo aqui e varrido essa igreja. Talvez você tenha aqui limpado o banheiro dessa igreja. Você começou a gerar uma atmosfera favorável à ação do Espírito Santo na vida das pessoas. As pessoas quando entram e encontram com um voluntário cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, nós podemos e devemos fazer toda a diferença. Tudo tem que mudar quando o crente chega, irmão. Tem que mudar. Você tem que chegar num ambiente e as pessoas ficarem constrangidas de falar bobagem. Chegou um crente aqui, cara. Chegou alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser aquela pessoa que quando seu amigo passa por um problema, ele é a primeira pessoa para lembrar, eu preciso orar comigo. Cara, ora por mim. Estende sua mão, ora pela minha família, ora pelo meu emprego, ora pela minha vida, cara. Eu estou despedaçado, mas se você não é essa pessoa, cara, tem algo de errado. E o voluntário é esse cara, mano. Que ele chega, ele começa a gerar atmosfera. Sabe, as pessoas passam por aquela porta. E quando são recebidas com amor, com sinceridade, com carinho, com sorriso, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida delas. O voluntário talvez seja o maior adorador dessa igreja. Como assim, Ed? A gente não está lá fora tocando e cantando? Quem falou para vocês que adoração tem a ver com música? Adoração tem a ver com oferta. E ela também pode vir através da música. Oferta e motivação. Eu sou convertido há 20 anos. E há 19 anos e meio eu canto na igreja. Eu canto, eu ministro. E muitas vezes eu subi para me apresentar. Eu subi para ser elogiado. Eu subi para receber tapinha nas costas. Eu subia para dizer, olha, Ed, que voz linda você tem. Eu subia para impressionar as pessoas. Eu não subia para impactar vidas, mas eu subia para impressionar pessoas. E Deus foi tratando isso na minha vida. Deus foi tratando isso na minha vida. Então muitas das vezes você pensa, cara, eu queria ser um adorador como o Brunão, que inclusive está aí, taca fogo na minha igreja, vira tudo do avesso. Quando ele sai de lá, a gente fica todo desnorteado com barata. A gente não sabe nem onde é que é a nossa casa. Ele esteve lá agora na conferência dos jovens.
E ficava nego andando para lá e para cá igual um maluco, não sabia mais para onde ir. Bota fogo no nosso coração. Ele taca fogo no nosso coração. Deus usa ele para fazer isso. Mas tem um propósito, cara. Ele taca fogo no seu coração para você queimar por pessoas. Sabe, lá na igreja tem testemunhos tremendos. A Deise, que hoje é líder da recepção, ela foi impactada por esse amor. Foi por causa de um sorriso e de um abraço que ela voltou para Jesus. E hoje ela serve na recepção e ela lidera 350 pessoas só na recepção. A gente serve de 15 em 15 dias, a gente tem bastante culto. Então você serve uma semana, na outra você é servido, na outra você serve, na outra você é servido, para dar oportunidade para todo mundo adorar por meio do serviço. Cara, voluntário é um evangelista, cara. Porque ele prega com a vida sem nem precisar abrir a boca. A Deise era a mulata do samba, quem sabe samba aí? Ela era a mulata do samba. E ela sentia e percebia que por onde ela andava, as pessoas só se aproximavam dela para tirar proveito dela. As pessoas só olhavam para ela para poder usar ela. E ela disse que quando ela chegou na igreja e quando ela passou pela recepção, que ela viu um olhar diferente, sincero, cara. Alguém que não queria nada em troca dela, mas na verdade queria dar para ela. E falou assim: seja bem-vinda ao lugar de novos começos. E deu um abraço apertado nela. Ali o Espírito Santo trabalhou e ela converteu ali. Oh, meu Deus. Vocês não estão orando por mim não, hein, gente? Ora, pelo amor de Deus, a gente tem que terminar isso aqui. Amém? Quem tem oração forte aí, faz oração forte aí. Deus é bom. Espera aí, gente, me dá um minuto aqui. Acabou aqui, hein? E vem ele. Glória a Deus. Terra. Irmãos, a importância do voluntariado hoje na igreja é muito grande. Nós temos aprendido que não tem ministério mais importante que o outro. Nós temos aprendido, cara, por ver Deus usar pessoas lá no estacionamento. Eu costumo dizer que o estacionamento, a última coisa que a gente faz lá é estacionar carro. Que isso? Deus faz o que lá? Eles recebem, eles amam, eles abraçam, eles acolhem. O estacionamento é a primeira pessoa que você vê quando chega na igreja. E já pensou se você for mal recebido? Se ele não te tratar com educação, se ele for arrogante, ou se ele for indiferente, seco, sem amor. Seu convidado, ou os pecadores, ou as pessoas que estão desviadas, vão ter a impressão que a Poema é uma igreja seca, arrogante, sem amor e mal educada. Porque a primeira impressão é aqui, e nem sempre nós vamos ter a segunda oportunidade de causar a primeira boa impressão. Percebe então a importância? Então nós costumamos dizer, irmão, que não importa onde você serve, todo e qualquer ministério tem a mesma importância e a mesma relevância. Não importa se você limpa banheiro, irmão, ou você sobe aqui para pregar, é a mesma importância e a mesma relevância. Uau, Ed, que heresia, você está dizendo que se eu limpar banheiro, eu tenho a mesma importância do pastor que prega aqui? Sim. Se a gente for comparar com um carro, você vai falar que o motor é o pastor, mas e o pneu? E o volante? E o farol? E a marcha? E o freio? Todo mundo é importante. A boca é importante, o olho é importante, o nariz é importante, o ouvido é importante, a mão é importante, o pé é importante, irmãos. Já pensou em ficar sem pé? Já pensou em ficar sem olho? Já pensou em não ouvir nada? Então por que a gente passou tanto tempo achando que no corpo a função mais importante é o púlpito? Porque a gente passou tanto tempo pensando que as outras coisas não são importantes, como não? Agora, todo mundo é importante e relevante de igual forma. Mas existe uma coisa chamada responsabilidade. Aí muda a questão. Quem está aqui pregando a palavra, ele tem uma responsabilidade infinitamente maior do que outra pessoa que está fazendo qualquer outra função. Então percebe que você pode estar fazendo qualquer coisa aqui.
e fazer parte de uma engrenagem que reconcilia o homem com Deus. Aliás, a reconciliação é o ministério de todos nós. E todos no hebraico quer dizer, no grego, todos. Todo mundo nasceu, irmão, de novo para reconciliar o homem com Deus. Mas peraí, só tem um cara com microfone. Mas eu posso reconciliar no estacionamento, eu posso reconciliar limpando esse chão, eu posso reconciliar limpando o banheiro, eu posso reconciliar numa recepção, eu posso reconciliar entregando uma balinha, irmão. Basta eu fazer com excelência. Cara, isso é demais. Quando a gente entendeu isso lá na igreja, nós passamos de 180 para 1.200 voluntários, porque nós entendemos que todo voluntário é um ministro. Ministro. Todo voluntário cheio do Espírito Santo de Deus ministra. E quando isso acontece, irmãos, a porta do céu abre, irmão. E Deus começa a mandar gente. Pensa comigo aqui. Quem tem conta em um banco? Manda a mão, um banco só. Quem tem conta em 2, 3, 4. 4 bancos, quem tem conta? Glória a Deus, hein, irmã? Quem está podendo? 5 bancos, quem tem conta em 5 bancos? 5. Ninguém, né? Chega, né? Chega. Irmão, já pensou que você tem conta em mais de um banco, mas você não bota a mesma quantia de dinheiro em todos os bancos? Você deixa uma merrequinha aqui, outra ali, né? Mas tem um que você bota toda a grana. Sim ou não? Sabe por quê? Porque você vê qual é o banco que é mais confortável, que tem um ambiente mais tranquilo para você entrar. Aquele que te recebe, aquele que não tem a fila enorme. Você escolhe um banco que tem boas taxas. E você escolhe um banco onde o gerente te abraça, onde o gerente te acolhe, onde ele te oferece as melhores condições. Sim ou não? Eu não falei isso de manhã não, isso é para agora, hein? Então pensa comigo. Deus olha para o céu, da terra, e vê agências. Taubaté tem quantas igrejas aí? Quem arrisca? Pode contar que você vai achar mais. Vamos ficar com 500. Eu acho que tem mais até. Mas vamos ficar com 500 igrejas. 800, quem dá mais? Irmãos, Deus olha para essas agências do céu e Ele começa a procurar qual delas tem o melhor atendimento para Ele investir as pessoas que Ele acabou de escolher, ou seja, pecadores e desviados. Deus está com um saco de dinheiro assim, ó. O nome desse saco, desse dinheiro é pecador, é alma. E ele começa a olhar, deixa eu ver qual agência tem o melhor ambiente, deixa eu ver qual agência tem melhor atmosfera, deixa eu ver qual agência tem melhor atendimento, acolhimento, qual agência que não vai julgar, qual agência que não vai machucar, qual agência que não vai ferir. Deixa eu ver qual agência vai acolher, deixa eu ver qual agência vai abraçar. E ele vai olhar para a Poema Church e vai falar assim, ei, é aqui que eu vou botar todo o meu dinheiro. É aqui que eu vou botar todos os pecadores. É aqui que eu vou botar todo mundo que precisa de transformação. É aqui que eu vou botar todo mundo que precisa de renovação. É aqui que eu vou botar as famílias que estão quebradas. É aqui que eu vou botar o pecador. É aqui que eu vou botar. Porque eles são amados. Porque eles são abraçados. Sabe, o pastor Felipe botou uma foto no grupo da liderança tem uns 4 meses. E era uma mulher já com colete da consolidação, servindo como voluntária na igreja, abraçando uma criança que se decidiu à frente. E quando a gente viu aquela foto, a gente falou assim, ó, que bonitinho, aceitou Jesus tão novinho. E ele falou, calma gente, eu estou digitando, não tem nada a ver com o que vocês enxergaram. E ele botou assim, essa mulher chegou na igreja há 3 meses, quebrada, com os seus pais, pastores, já bem velhinhos e machucados. E ela aceitou a Jesus, ela voltou para casa. E ela se sentiu amada e acolhida. E ela começou a servir.
E ela começou a fazer seminário. Papai. Ora aí, gente. Gente, vai me compreendendo, tá? E ela começou a fazer seminário. E Deus começou a transformar a vida dela. Hoje, ela voltou a ter um aspecto de mulher. Porque quando ela chegou, ela estava de mão dada com a namorada dela. Irmãos, a gente não tem nada contra pessoas que chegam de mão dada com a namorada. A gente ama e serve. Quem transforma, ou quem faz a obra, ou quem faz o que ele quiser, chama Espírito Santo. Na verdade, eles são muito bem-vindos e acolhidos. O David Leonardo, quem conhece esse menino, está estourado na internet, esteve lá na igreja. E ele foi comer um cachorro quente. E tinha lá uma pessoa, era um transexual, e estava lá todo vestido de mulher, um homem vestido de mulher. E ele falou assim, me dá um cachorro quente. E ele falou assim, olha, eu posso te dar esse cachorro quente, mas ele vai matar a sua fome agora. Mas eu quero te apresentar um cara que vai matar a tua fome eternamente. E ele falou assim, opa, é Jesus? É Jesus. Já conheço, já. Eu estou indo numa igreja aqui perto. Lá eles me amam, me abraçam, não me julgam, não me olham pelo meu jeito exterior. Aí o cara falou assim, que igreja é essa? Falei, aqui pertinho, Lagoinha, Niterói. Eles me amam. E esse é o nosso trabalho, irmão. Nosso trabalho não é julgar ninguém. O nosso trabalho é amar e servir pessoas. O Espírito Santo transforma ela na hora que Ele quiser, no que Ele quiser. E o pastor falou, ela chegou de mão dada. Hoje ela foi restaurada, a feminidade dela. Ela entendeu em Deus que ela nasceu para ser uma mulher. E ela está aqui hoje servindo. E ele botou assim, sabe como é que eu sei disso? Porque ela é minha prima. Aí você nunca ia imaginar que o pastor Felipe Veladão fosse primo dela. E era. E a gente estava celebrando ali. Tudo porque ela foi amada, foi acolhida, não foi rejeitada e não foi julgada, irmão. Ela foi amada e ela foi acolhida. Eu, sinceramente, irmão, não tenho certeza se eu vou conseguir chegar no final desse sermão. Porque agora que eu ia começar a pregar, que essa foi só a introdução. Jesus, tem misericórdia da minha vida. A mensagem está tão bonitinha, né? Foi tão bom de manhã, né? Mas eu estou orando pouco, irmão. Ora mais, por favor. Eu preciso falar isso com vocês. O nome dessa mensagem é Nascemos para isso. Para amar e para servir. Vamos lá? O que eu vou pedir? Vocês vão ler para mim, ok? Já melhora. Lucas 10, 25 e 37. Aí já está na mídia, né? Lucas 10, de 25 a 37. Ajuda eu, mano. Pelo amor de Deus. Boa, boa, boa. De 25 a 37. Volta um cadinho aí. Volta só 4. Vai rolar? Senão a gente vai lendo aqui. Bom, aqui que a gente lê tudo junto, né? Mesma versão. Só me diz se vai rolar. Faz assim, ó. Faz assim. Rolou? Vai ou não? Vocês estão me enganando, hein? Congelou aí? Mais umzinho só, irmão. Só mais umzinho. Eu acredito. Não para trás. Volta, 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 volta. Dá um passinho para trás, um passinho. Um passito.
É só um passito, não é 10 passito. Vamos lá? Se parou aí, a gente lê o 24 e depois vai para frente. Hã? Tá certo, cara. Quem falou que é 24, mano? Pô, fala assim, ô maluco, é 25 mesmo. Me corrige, cara. Então vamos lá, gente. Aqui, deixa eu te falar. Mas não lê com boca murcha, não. Enche o peito. Direita a boca. E vamos lá. Certa ocasião. Parei, vamos fazer junto, vamos combinar juntinho, tá bom? 1, 2, 3 e... Amém? Vocês leram bonitinho, gente. Gente, Jesus contou essa história e eu não acredito que ele tenha feito para envergonhar essas pessoas, porque ele nunca faria isso com uma autoridade, sim ou não? Mas confrontar, sim. Com certeza ele confrontou. E nós conhecemos essa história como a história do bom. Mas Jesus não chamou ele de bom. Quem chama ele de bom somos nós. Porque entendemos que o que ele fez foi bom. Jesus botou todo mundo igual, irmão. Ele só contou a história. Mas vamos lá. Primeiro, o protagonista dessa história, o sacerdote. Quem era o sacerdote? Intercessor entre Deus e as pessoas. Recebia ofertas, oferecia a Deus. Cuidava, inspirava pessoas. Ele era literalmente um representante de Deus na terra. Mas diante da situação, o que aconteceu? Aconteceu de estar descendo na mesma estrada, o sacerdote viu um homem e passou pelo? O cara atravessou a rua, gente. Ele viu e atravessou a rua. Limitado pela obrigação, limitado pelo título, mesmo vivendo no templo e do povo, não servia ao povo, não se importou com aquele homem. Ele viu e não compadeceu. A Bíblia fala que o samaritano viu e teve piedade. Ele viu e não teve piedade.
ele se preocupou muito mais com as obrigações do templo do que com aquele homem. Sua fé era sem obras. Fé sem obras. Talvez inconsciente pensou, a igreja que tem que me servir, e não eu servir a igreja. Esse homem não tem mais jeito, outra pessoa vai fazer alguma coisa por ele. Em resumo, eu sou sem ser. Eu sou sem ser. Será que a gente, em alguma fase da nossa vida, irmão, já não ficou mais preocupado com as coisas do que com as pessoas? Será que a gente não ficou muito mais preocupado, de repente, com um ensaio, com uma reunião, do que com alguém? Eu já vi gente sair de casa, e gente, chegou um chá aqui. Meu Deus, você pode aplaudir esse pessoal que fez esse chá aqui, gente? Deus do céu. Eu nunca vi isso, tá? Chá nunca vi, não. Chá é a primeira vez. Eu já vi gente deixar esposa, filhos doentes em casa, precisando de cuidado, para ir para uma reunião na igreja, só para não ficar mal com o pastor. Porque eu sou o líder, o que vão falar de mim? Irmão, se a sua esposa está doente em casa, seu filho, cuida deles, caramba. Deixa que lá, outro se vira. Mas não mais preocupado com o cargo, mais preocupado com a função. Quantas vezes a gente senta na igreja e não olha para o lado, e não pergunta o que o nosso irmão está precisando. Sabe por quê? Com medo dele falar. Vai que ele está precisando de dinheiro, irmão. Embora corra a fama pelo Brasil, que essa igreja é a igreja mais doadora que existe em São Paulo. Você pode aplaudir o seu irmão que está do teu lado? É ele. Glória a Deus, hein? Pai, usa esse chá agora em nome de Jesus. Uma vez eu estava indo para a igreja, e eu era o líder do louvor, e eu passei por uma subida assim, e tinha uma mulher com um carro enguiçado, pisca-alerta assim, ó, pá, pá, pá. O pneu dela estava furado. O que eu fiz? O que eu fiz? Mentira, fui embora, pô. Eu estava atrasado, pô. Eu estava mais preocupado com o culto do que com aquela mulher. Só que quando eu estava entrando na igreja, Deus não é mole, não. Deus não podia ter falado comigo na hora. Pô, se ele fala na hora, eu parava, pô. Mas ele esperou eu passar mais de 30 quilômetros daquela mulher, chegar na igreja. Gostei de falar assim, chegar na igreja. E quando eu fui entrar no estacionamento, ele falou assim, será que aquela mulher já resolveu o problema dela? Porque tinha que passar o som, tinha que chegar cedo, passar o som. Ô Lerdo, tinha uma pessoa precisando de ajuda ali, cara. Era uma pessoa, e eu estava mais preocupado com a minha função. Eu fiz igual esse cara fez. Gostei. Mas vamos aí. Não ficou só com o sacerdote, não. Veio o levita também. Quem era o levita? Aquele responsável por tudo. Toda a organização no templo era o levita. Eu acho que o Brunão pode me corrigir, sabe melhor do que eu. O levita só passou a cantar e tocar depois de Davi, não foi isso? Até então, o levita lá estava fazendo as coisas lá. Aí Davi chegou, botou música no coração desse cara também. Mas o levita passou, olhou diante da situação e atravessou a rua também. Viu e se omitiu. A função dele estava muito mais além do que a pessoa. Ele tinha muitas obrigações. Em resumo, o outro era eu sou sem ser. Esse aqui eu faço sem fazer. Eu sou sem ser. Eu faço sem fazer. Será que a gente anda muito atarefado na igreja? Será que a gente anda muito ativista na nossa atividade no reino? A ponto de passar para uma pessoa,
a ponto de não pensar nas pessoas que estão entrando ali, a ponto de sentar do lado de uma pessoa e não saber nem o seu nome. Agora eu vou pegar vocês. Você sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Quem não sabe, pergunta agora. Benalete, irmão. A época que eu era cantor, gente. Já acabou as apresentações? Já sabe? Sabe, uma vez eu saí de casa bem cedinho para levar a Érica para tirar sangue, porque ela tinha que pegar o ônibus para ir para o trabalho dela. Bem cedinho, papo de 7 horas da manhã. E eu estava meio chateado com ela aquele dia. E a gente estava meio que discutindo já dentro do carro para as situações aí. Érica é um anjo, gente. Eu discuto com a Érica acho que uma vez a cada 3 anos. Mas naquele dia era uma vez dessa. E então eu cheguei na clínica de tirar sangue. Tinha uma mulher na calçada jogada no chão, com uma garrafa de cachaça do lado, assim, vazia. Uma barrigudinha daquela assim. E aí, quando eu olhei, eu senti no meu espírito que aquela mulher estava endemoniada. Que aquilo ali não era um acaso. O que eu fiz, irmão? O que eu fiz? Você já está malandro. Esse pessoal não acredita em mim, não. Do lado de cá não acredita em mim, não. Espera aí. Eu passei por aquela mulher. O que eu fiz, irmão? Fala, gente. Passei direto. Passei de largo, irmão. Fiz igual a Levita fez. Mas Deus é Deus, irmão. Quando eu estava lá, Érica já estava terminando, já ia embora já. Chegou uma mulher e falou assim, gente, vocês não viram, tem uma mulher caída na calçada. Coitada dela. Eu já liguei para a SAMU, nem precisa ver se ela está morta. Meu irmão, desculpa, mas você é o único homem que tem aqui. Vai lá e faz alguma coisa. Eu falei, por que eu, irmão? Sabe por que eu tive medo de ir lá? Porque eu não estava bem com minha mulher. Naquele tempo eu ainda acreditava que as orações dependiam de mim. Naquele tempo eu não estava dando o devido poder ao nome de Jesus, estava colocando e apoiando o poder na minha vida. E o diabo joga isso na sua cara direto. Você não pode orar por ninguém porque você está em pecado. Você não pode orar por ninguém porque você está com essa dificuldade. Você não pode orar por ninguém porque o seu marido não é crente. Você não pode orar por ninguém porque o seu filho está na rua. Seu filho está nas drogas. Você não pode orar por ninguém. Deixa eu falar, irmão. O poder não está em quem faz a oração. O poder está em quem responde ela. O poder sempre esteve e sempre estará no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Há poder no chá. Eu fui lá. Falei, oi, bom dia. Alô, minha senhora, tudo bem? A mulher, caraca. Pai, me perdoa que eu briguei com a Érica. Tá bom, eu vou orar aqui, tá? Não me deixa sozinho. Em nome de Jesus. Filho, esquece. Aquela mulher virou uma mesa ao contrário. Ela falou assim, ó. Ela ficou assim, ó. Parecia uma mesa de centro. Eu falei, Satanás. Meteu a mão na minha roupa aqui, rasgar minha roupa. Ela queria expor meu corpinho. Tinha 5 mulheres em volta ali, expor minha vergonha. Irmão, eu tinha 3 meses atrás, antes disso, isso faz mais de 10 anos, irmão. Eu tinha ido cantar numa igreja pentecostal. Chegou uma mulher endemoniada. Você tinha que ver o cara que brincou com a mulher, filho. Amarrado, mão para trás, de joelho. A mulher, pá. Gostei. Irmão, Deus me trouxe a lembrança daquilo. Amarrada, mão para trás, de joelho, em nome de Jesus.
Parecia um Transformer. Filho. Aí eu. Está tudo sob controle. E aquela mulher gritava. Aí a mulher falou assim, calma, a ambulância está chegando. E ela falou, eu não quero ir para o hospital. Eu não vou para o hospital. Eu não vou. Chegou a SAMU. E a mulher, o que o senhor fez com ela? Eu falei, calma. Isso é possessão demoníaca. Aí a mulher, ai, minha Nossa Senhora. Semana passada, eu levei para o hospital um desse assim. Quebrou tudo. Falei, então, a senhora pode... Tinha uma igreja perto, e eu conheci o pastor, e por coincidência ele estava tomando café na esquina, e ele veio. Eu falei assim, nós vamos levar ele para a igreja, você pode levar para a igreja? Ela falou assim, não, eu só posso levar para o hospital. Eu falei, então eu posso colocar no meu carro e levar para a igreja? Aí ela falou assim, pode. Eu falei, ok. Eu falei, Érica, segura aí, pastor, segura aí. Eu vou pegar meu carro. Irmão, eu desci, era uma ladeira, peguei meu carro. Quando eu estava subindo, subi de ré. Meu golzinho, bolinha. Aí SAMU desceu. Eu procurei, cadê a mulher? Cadê a mulher, filho? A mulher estava mais lá, não. Eu falei, pastor, eu deixei a mulher amarradinha aqui na tua mão. O que houve? Aí minha mulher, indignada, olhou para a cara dele assim, ó. O que houve? Quando você desceu, ela levantou a cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro. E aí a mulher da ambulância falou assim, ô, minha senhora, a senhora acordou? A senhora quer ir para a igreja ou para o hospital? O que você acha que ela disse? Para o hospital. Levaram a mulher, pá. Falei, caramba, tomara que quebre tudo lá também, de novo. Brincadeira. Mas, irmão, a verdade é que se a gente pode, a gente passa de largo às vezes. Passa ou não passa, irmão? É mentira minha? É. Porque a gente é muito ocupado. A gente tem muito problema. Deixa uma pessoa desocupada. Deixa um missionário. Deixa um evangelista. Se vier outro, não é ruim não, hein? Glória a Deus. Mas aí vem Elizinho, salvador da história. E quem era o samaritano, irmão? Era um cara considerado imundo. Era um povo rejeitado. Era o gentio. Ele não serve para andar com a gente. Ele não serve para adorar o nosso Deus. Samaritano, não. Vocês sabem disso da história da mulher também? O povo rejeitava. Mas ele passou. E diante da situação, mesmo o samaritano, mas o samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade. Repete comigo. Quando viu, teve piedade. Irmão, mesmo aquele homem estando em viagem, quem viaja aqui sabe, quem viaja tem compromisso, tem hora. Aquele homem, ele não colocou o compromisso dele acima de pessoas. Ele não colocou o compromisso dele em cima da dor daquele homem, que a Bíblia fala que estava quase morto. Ele pegou o compromisso dele e fez assim, ó. Espera aqui, compromisso. Eu tenho que ir ali ajudar uma pessoa. Pegou aquele homem e ele contraria todos os princípios que até hoje nós pensamos na igreja. Porque muita gente só quer servir na igreja se a igreja pagar, só quer servir na igreja se a igreja ajudar na gasolina, só quer servir na igreja se pagar a minha passagem. Até porque, pastor, eu tenho uma despesa para servir na igreja. Paga minha passagem, paga meu almoço que eu vou. A Bíblia diz que esse homem derramou vinho, derramou óleo. Isso naquela época era barato. Era barato? Não. Foi lá, cuidou do homem, enfaixou ele. Levou para a hospedaria, pagou. E ainda falou assim, se eu voltar, tiver alguma dívida, eu pago mais. Apóstolo Paulo vai dizer isso. Eu me gasto e me deixo gastar pelo propósito do meu Pai. Então já começa a perceber, involuntário. Nós investimos na obra. Quando eu assumi lá, tinha uma cultura,
Vamos fazer reunião da recepção. A igreja tinha que bancar o lanche. Vamos fazer reunião da consolidação. A igreja tinha que bancar o lanche. Falei, opa! Para a igreja bancar lanche para 100 pessoas é caro, irmão. Mas para cada um trazer o seu próprio lanche é barato. Vamos parar com isso. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para dar. Acabou isso, irmão. Dia dos voluntários, nós tínhamos 1.500 pessoas dentro da igreja. Todas elas levaram algo para o café da manhã. Nós tivemos uma mesa linda de café da manhã. Não faltou nada. Tudo que as pessoas levaram. E quando você leva, irmão, você dá mais valor, sim ou não? Então, o samaritano, contrariando toda a tradição judaica naquela época, ele teve compaixão. Ele abriu mão do seu compromisso, abriu mão do que tinha que fazer. Ele pode ter perdido o Uber dele, pode ter perdido o ônibus, o avião dele, irmão, mas ele não perdeu a oportunidade de adorar a Deus. O adorador dessa história aqui foi o samaritano. Não era função, não era obrigação, mas ele fez. Em resumo, o primeiro, eu sou sem fazer. Segundo, eu faço, mas não faço. E ele, eu não deveria ser, mas serei. Eu não poderia e não precisava fazer, mas eu farei. Quando é que a gente está agindo assim, irmão? Eu contei 2 exemplos ruins meus, né? Mas eu tenho um exemplo bom também. Eu tenho uma coisa boa para falar agora. Na consolidação, uma irmã tinha perdido a sua mãe. Perdido no sentido literal da palavra. A mulher tinha Alzheimer. Pegou um ônibus, saiu de casa e não voltou. Estava todo mundo desesperado, irmão. Era uma família muito pobre. E todo mundo, eu estou vendo no grupo, batendo cabeça. E ela falando, e o pessoal assim, amém, irmão, estou orando por você. Estou orando, estou orando. Essa mãozinha do capeta, irmão. A gente só bota a mãozinha, né? A pessoa pede oração. Irmão, estou passando por um problema. Aí você faz o quê? Manda a mãozinha. A gente manda a mãozinha e nem ora. É verdade ou não é? Irmã, pode contar com a gente. Estamos aqui orando. Tá nada. Nem orou. Deus me incomodou naquele momento. Porque se eu sou o líder daquele voluntário, eu tenho que dar o exemplo. Eu falei assim no grupo, irmã, o que você está precisando agora? E ela falou assim, eu recebi uma notícia, que vira uma pessoa parecida com a minha mãe, lá no Rio, em outra cidade, a gente estava em Niterói. E ela foi vista ontem, num bairro lá perto do Maracanã, lá onde joga bola lá no Maracanã. E eu falei, e aí, o que você está precisando? Ela, eu preciso ir lá, porque eu não tenho dinheiro para pagar Uber nem passagem. Eu larguei tudo que eu estava fazendo na igreja na hora. Eu sempre fui líder voluntário na igreja, voluntário, depois líder de voluntário. E há 1 ano e meio eu trabalho full time na igreja. Eu larguei tudo que estava fazendo, desmarquei reunião que tinha. E falei, vamos lá que eu vou te levar. Jura? Vamos embora, irmã. Peguei mais um para ir comigo. Quem tem que vigiar, né, irmão? Botei mais um candango comigo e fomos para o Rio. Irmão, nós andamos a tarde toda com a foto dela no celular, cada um para um lado, e não achamos nada. Deu um estalo na gente, achei uma viatura da polícia. Eu cheguei lá e falei assim, irmão, quando alguém aqui cai, se machuca, está passando mal, qualquer coisa assim, para onde que vocês levam? E ele falou, nós levamos para a UPA, nome tal, bairro tal. Esse é o protocolo, sempre para lá. Falei, então vamos lá. Irmão, quando nós chegamos naquela UPA, eu vivi e vi a história mais linda da minha vida, que foi aquela mulher levantando e correndo para os braços da filha. Ela estava lá, irmão, há 2 dias, sem documento, sem nada. Acharam ela desmaiada na rua. Ela não tomou os remédios dela, de glicemia, de labirintite, de pressão. E ela estava lá sendo medicada. Já era conhecida de todo mundo. E quando aquela filha chegou e reconheceu a mãe mesmo com Alzheimer reconheceu a filha, se levantou e se jogou nos braços dela.
Imagina a choradeira, irmão. Naquele dia, Deus me lembrou, me fez lembrar desses 2 casos que eu acabei de contar. Que um, eu fiz igual sacerdote. Em outro, eu fiz igualzinho o levita. Mas ele me deu a chance de fazer igualzinho o samaritano. Eu botei aquela mulher no meu carro. E ela falou assim, me deixa aqui, na avenida principal, e eu vou andando, ou me dá um dinheiro aí para minha passagem, que eu moro dentro da comunidade. A comunidade que ela mora chama Vila Ipiranga. É um dos lugares com o maior tráfico de droga em Niterói. Eu falei, irmã, se eu cheguei até aqui, eu vou terminar. E ela falou, você não está entendendo. Se você entrar de carro, você vai sair a pé. Eu falei, não, quem não está entendendo é você. Eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. E Ele está entrando comigo e vai sair comigo, em nome de Jesus. Olha elezinho chegando. Olha elezinho chegando. Ué, isso aí é outra cor, hein? Maçã com canela. Ok, eu gosto. Obrigado. Pode ser esse sim, pode ser. Tá quente, hein? Irmãos, vai estar cedo ainda, hein? Nós podemos ser sacerdotes e levitas, irmãos, sendo voluntários samaritanos. Nós podemos ser isso, cara. O voluntário sacerdote é aquele que ama a Deus de todo o coração, que serve pessoas com paixão, que não são presos à obrigação, mas servem de coração. Não são limitados ao título, mas inspiram pelo serviço, saem do santo lugar e andam no meio de pessoas. Porque servem pessoas na igreja, se importam com pessoas fora da igreja, adoram a Deus servindo pessoas. Você pode ser um levita, cara, voluntário e adorador. Amor à casa de Deus, responsabilidade com a casa, sim, eu nasci para isso. Ama a Deus, zela pelo que Deus zela. Mas foram chamados para servir na casa de Deus, servindo pessoas. Irmão, se ele botasse esse chá aqui para Deus beber, Deus ia beber? Ia? Não, irmão, Deus não bebe chá, não. Se o cara de estacionamento ficar esperando Deus chegar com o carro dele para estacionar, vai estacionar? Não. A gente serve e ama quem Deus ama, pessoas. Só faz sentido, irmãos, servir na igreja se a gente serve pessoas. Sabe, eu fui aprendendo isso e Deus foi me mostrando isso. Eu vi o Vitor Azevedo falar uma coisa muito interessante. Falam que eu sou pastor agora. Quem sou eu para abrir uma igreja? Opa, gente, calma. Há 13 anos atrás, eu era pastor da minha escola, da minha sala. Eu era pastor da minha família. Eu fui pastor de pessoas na rua. Eu pastoreio e exerço meu ministério desde quando eu era adolescente. O que Deus está revelando através da minha vida agora, eu gerei lá atrás, quando ninguém me via. Irmão, sabe quando eu comecei a servir na igreja? E eu sei que alguém vai falar um dia, quem é esse rapaz? Para falar de voluntariado. Afinal de contas, ele é líder de voluntários há 3 anos na Lagoinha. Mas deixa eu te falar, ninguém estava lá quando eu aceitei Jesus há 20 anos atrás. Quebrado, irmão. Quebrado, cheguei na igreja fumando, cheirando, usando anabolizante. Eu brigava sexta, sábado e domingo, irmão. Eu era viciado em rua, eu era viciado em tudo de ruim. E aí eu tinha uma rede de açougues, uma rede de 2 açougues. Mas era uma rede, mais de um é rede. Eu era empresário. E meu irmão ficava em um e eu ficava em outro. Mas um dia, chegou a viatura da polícia lá no meu açougue, acompanhado de um advogado conhecido nosso, e falou, Édio, fecha tudo e vamos embora. Eu falei, o que houve? Quando eu cheguei na minha casa, estava toda a minha família lá chorando. E eu falei, gente, o que houve? E aí uma pessoa falou assim, seu irmão sofreu um assalto. E aí os assaltantes atiraram nele.
Eu falei, eu quero ver meu irmão. Meu pai era separado da minha mãe, e esse meu irmão era como se fosse meu pai, cara. Era ele que ia na rua me botar para casa quando eu estava doidão. Era ele que me levantava quando eu estava bêbado. Era ele que me tirava da briga quando eu estava brigando. Era ele, não era meu pai. Ele era meu pai. Eu falei, eu quero ver meu irmão, eu quero ir no hospital. Qual hospital ele está? E alguém veio com um remedinho chamado Gadernal. E falou, toma isso aqui. Eu falei, eu já sei, meu irmão morreu. Naquela tarde, meu irmão foi assassinado dentro do nosso açougue. E por isso minha mãe fechou tudo e vendeu tudo. E todo mundo pensava que ele tinha sido assassinado, enganado, que tinham ido me matar, mas erraram o destino. Me tiraram da cidade correndo. Ninguém quis me tirar da cidade. Os meus tios eram taxistas e falaram que estava com sono, não podia dirigir à noite. E um irmão que tinha um colégio me botou dentro de uma Kombi e me tirou da cidade. Eu fiquei 3 meses fora da minha casa. E eu falei, gente, não tem nada a ver comigo, eu quero voltar para casa. E aí descobriram que ele se envolveu em uma transação errada e por isso mataram ele. E aí, quando eu cheguei em casa, na semana seguinte, a minha mãe olhou para mim e falou assim, hoje é domingo. Eu falei, eu sei. Ela, vamos para a igreja? Irmãos, a minha mãe nunca levantou a voz para mim. Mesmo chegando em casa doidão, sujo, cheio de sangue. Ela sempre me amou e sempre me serviu. Ela sempre pregou a palavra para mim sem falar, porque ela sabe que se ela falasse eu não ia ouvir. Aliás, quando ela me chamava para ir na igreja, era ela que ouvia muito desaforo. E naquele dia ela falou assim, vamos comigo? E eu falei, vamos. Eu não lembro qual foi a música que cantou. Eu não lembro qual foi a palavra que foi pregada. Mas eu lembro que eu estava com muita pressa que o pastor fizesse o apelo, porque eu queria aceitar Jesus. O Espírito Santo estava mexendo comigo, irmãos, desde o pré-culto, quando tinha uma irmãzinha tocando órgão. O nome dela era Irmã Aurora, tocando o órgão do prelúdio. E o Espírito Santo começou a agir na minha vida, irmão. A agir na minha vida. Irmão, não sei o que foi pregado, eu não sei, não faço a menor ideia. Começou a mover, quando eu entrei, sentei no banco, tinha alguém me servindo, tocando. E naquela noite, ajoelhou um Édio e levantou outro. E quando eu passei na porta, o pastor falou assim, ei, você está sem emprego, né? Eu falei, estou. A minha primeira filha, eu tenho uma filha com 21 anos. E ela estava na barriga da mãe. E ele falou assim, amanhã vem aqui, de camiseta e bermuda, 7 horas da manhã. Eu falei, cara, maluco, mano. Eu estou sem emprego, o cara quer me chamar para correr. Ok. De repente o cara quer me pagar para ser personal dele. Cheguei 7 horas da manhã. Ele me deu uma pá, uma enxada e um carrinho de mão. Ele falou assim, seja bem-vindo à obra da PIB de Maricá. Primeira Igreja Batista de Maricá estava em obra. E não era uma obrazinha qualquer não, irmão. O templo estava pronto e estava construindo o prédio de educação religiosa atrás. 3 andares. Eu tinha que subir com pedra, com areia, com cimento, com ferro, com tábua. Há 20 anos atrás, eu comecei a ser um colaborador da igreja, porque eu trabalhava para receber. Aliás, se você fala que trabalha na igreja, trabalha no estacionamento, trabalha na recepção, você corta isso do seu vocabulário, tá? Porque quem trabalha, trabalha para receber. Quem serve, serve porque já recebeu. E eu comecei, então, e na segunda semana, eu ganhei o meu primeiro cargo. Eu tinha que coordenar e liderar o mutirão da igreja, porque era muita coisa para fazer. E eu era o único membro da igreja que trabalhava na obra da igreja. Então eu sabia o que tinha que ser feito à noite, para que no dia seguinte fosse adiantado o serviço. Então, irmãos, há 20 anos atrás eu tive a minha primeira experiência de coordenar um serviço voluntário na igreja. Faz 20 anos isso. E eu comecei a fazer aquilo com muito amor. Eu fazia aquilo de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ia para casa, tomava café, tomava banho e voltava à noite para liderar e ser voluntário. Deixa eu te falar, irmão, Deus sempre vai te falar a promessa, o propósito e o destino.
mas dificilmente ou nunca ele vai te dizer o processo. Eu jamais ia imaginar que hoje eu estaria aqui, nesse púlpito, pregando para vocês. Eu jamais iria imaginar que igrejas de todo o Brasil gostaria de ouvir sobre voluntariado, e era eu que ia falar. Jamais ia imaginar, quando eu estava com aquela pá, aquela enxada na mão, com a andareola e cantando, vou voar nas asas do tempo. E ali eu comecei a cantar, porque eu não cantava quando eu era, antes de me converter. Na verdade, se tivesse um pagode e eu cantasse, mandava eu parar, porque era muito ruim. E eu comecei a cantar, e comecei a entrar no grupo de louvor, e fiz um dueto com a menina, fiz um quarteto com os caras, e aí a música entrou na minha vida. E ali, eu pensei que a música era tudo em mim. Até chegar na Lagoinha, ser introduzido por uma pessoa no grupo. E 8 meses a 1 ano depois, essa pessoa que me introduziu, começou a me perseguir dentro do Ministério de Louvor. Uau, Édio, tinha isso lá? Tem. Aqui não, aqui o Ministério de Louvor é perfeito, cadê os irmãos? Aqui é perfeito, aqui não tem problema. Aqui não tem egocentrismo, aqui não tem egoísmo, aqui não tem estrela. Lá tinha, irmão. Na Poema não tem. Mas eu te falar, a maioria das igrejas do Brasil sofre com isso. E ninguém toca no assunto. Ninguém fala nada. Até porque a pessoa pode ficar chateada e não tocar mais. Oh, que problema, hein? E aí Deus falou comigo assim, Édio, sai do louvor. Eu falei, hã? Sai do louvor. Como assim sai do louvor? Irmãos, você sabe o que é você cantar a vida toda na sua antiga igreja, numa igreja que não valorizava o Ministério do Louvor, que não valorizava a música, numa igreja que não celebrava o Ministério do Louvor, tolerava. Tem aquele microfone, você pega assim, aquele som que você tem que enrolar o cabo. Boa noite. Igreja. Caraca. Aí vem um cara do som, da produção. Ó. Aí você pega o outro. Boa noite. Mais um. Aliás, por que eles andam assim, né? Se está todo mundo vendo. Irmão, em nome de Jesus, aproveita, está todo mundo vendo, desfila. É ou não é? Lá na igreja tem uma anãzinha, chama Rebequinha, é voluntária ela. E ela passa na frente do palco, e ela passa assim, ó. Eu falo, Rebequinha, filha, se você passar na frente do palco fazendo polichinelo, ninguém vê. Tem uma piada do anão muito boa. Quem conhece a piada do anão no ônibus? Diz que o anão estava no ônibus, aí ele escorregava, o cara botava ele para cima. Ele escorregava, o cara botava ele para cima. Escorregava, botava para cima. Uma hora ele falava assim, ué, meu irmão, você já escorregou 4 vezes, irmão? Fica sentado na boa aí. Aí o anão olhou para ele e falou assim, mano, tem 4 pontos que eu estou tentando descer e você não deixa. Boa essa, né? Então bate palma aí. Bate uma palminha aí, só para eu beber aqui. Irmão, o bicho pegou no louvor. Eu olhei para o líder voluntário da época e falei assim, mano, aonde está precisando? Eu nunca pensei essa frase. O Espírito Santo botou ela no meu coração e hoje a gente ensina sobre isso. Aonde está precisando de gente que eu quero servir? Em outro lugar. Que no louvor aqui o bicho está pegando. Aí o cara falou assim, escolhe aí, irmão, escolhe. Escolhe onde você quer servir. Deixa eu te falar o que Deus tem me ensinado. Quem escolhe lugar para servir, nunca quis servir, mas ser servido pelo lugar que escolheu. Só sirvo se for no louvor. Só sirvo se for na produção, quero botar um radinho. Só sirvo se for ali. Só serve se tem condição, então. Deixa eu te falar, irmão. Quem bota condição para servir, ainda não está preparado. Senta no banco e deixa a gente ensinar como é que faz. Irmão, o voluntário é o membro que entendeu que a melhor forma de servir a Deus é servindo pessoas. O voluntário é o membro que amadureceu e entendeu que a casa não é do pastor, que a casa é dele. Por isso que eu falei aquela oração da cadeira, irmão. A casa é nossa.
Essa cadeira, né? Pastor Leandro só senta em uma só. Ele precisava comprar 1000. Comprou por causa de você. Sabe quem tem 2 filhos aqui? 2 filhos. Você percebe que o seu filho é maduro quando ele deixa de sair de casa olhando a louça suja. Quando ele deixa de sair de casa sem antes perguntar se está precisando de alguma coisa. Você percebe que seu filho é maduro quando ele está trabalhando e pergunta assim: pai, tem algum boleto aí que eu possa chegar junto esse mês? Inclusive, meninas que estão namorando, se o seu namorado não paga nenhum boleto para a mãe dele ainda, ele não vai pagar o teu cabelo no salão, tá? Olha para ele, vê como é que ele trata a mãe dele, vê se ele ajuda a bichinha. Depois não vai dizer que você casou enganado, hein? O maduro, antes de ir para a praia, para o campo de futebol, antes de ir para a zoada, ele passa na cozinha e vê a louça suja porque a mãe dele está cansada. Ele vai lá e lava. O maduro, ele passa na varanda e vê o quintal com a grama alta. Ele fala: pai, vamos cortar isso aí? Porque a casa é dele também. Ele entendeu isso. E quando nós entendemos que essa casa é nossa também, cara, a gente faz tudo para que ela fique mais bonita. Nossa casa, nossa cara. Sim ou não? Você vai na casa de uma pessoa relaxada, a casa é o quê? Zoada. Você vai na casa de uma pessoa perfeccionista, a casa é o quê? Arrumadinha. Nossa casa, nossa cara. Então vamos fazer da Poema Church a nossa cara. A melhor casa que Taubaté já viu. Irmãos, então eu fui servir aonde? Fui servir aonde estava precisando. Eu falei aqui que eu não tenho ministério mais importante do que o outro, né? Eu falhei. O ministério mais importante na igreja, sabe qual é o nome dele? Aonde está precisando. Irmão, é lá que Deus vai te levantar. É lá que Deus vai te usar. É lá que Deus vai te capacitar. Fui no estacionamento, irmão. Tinha 15 pessoas servindo lá. Culto pra caramba. E o nosso estacionamento não é igual ao de vocês não, hein? É terra batida. Se faz chuva, é lama. Se faz sol, é poeira. E eu comecei a servir lá. Eu percebi que as pessoas que não tinham jeito para servir em outro lugar eram despejadas no estacionamento. Esse cara aqui é arrogante, esse cara aqui é grosso, esse cara aqui é mal educado, esse cara aqui não sabe sorrir, bota ele aonde? Estacionamento. Ora, naquela época a gente não tinha, estava começando ainda como igreja, a gente errou muito e ainda erra. A gente não é perfeito nisso. Mas naquela época eu não tinha a noção de que o cara do estacionamento é o cara que dá a primeira impressão da igreja. Eu cansei de ser maltratado no estacionamento da minha igreja. Para teu carro ali. Irmão, mas ali está lama. Mas carro grande é ali. Irmão, mas eu estou com um bebê no carro de 3 meses. O Rafa tinha 3 meses. Irmão, é ali. Opa. O cara botava um colete e achava que era polícia. Eu falei, ok. Botei ali. Fiz de propósito. Botei o carrinho na lama, pisei na lama, botei o Rafa dentro. Fui empurrando até dentro da igreja, irmão. Eu entrei na igreja, eu fiz aquela lista assim, ó. Que é isso, irmão? Os voluntários de estacionamento. Naquela época eu cantava no louvor ainda. E tinha essa rixazinha ainda, tá? Porque o cara do louvor era do estacionamento, aquela rixa. E aí, quando eu cheguei lá, no grupo do WhatsApp. Oi, gente, cheguei, estou servindo com vocês. Os caras pensaram, o que esse gordo aprontou lá dentro? Que jogaram ele aqui. Irmãos, eu coloquei a mesma excelência, a mesma intensidade, a mesma paixão, o mesmo amor que eu colocava aqui em cima com o microfone na mão, coloquei lá no estacionamento. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Virou tudo. Falei para eles, pedi licença ao líder, e o líder falou, pode falar. Falei, vocês não são respeitados, não são amados, porque você não respeita e vocês não amam. Está na hora de acabar com isso. Vamos orar aqui, cara. Vamos começar orando. E aí o líder percebeu que eu tinha uma desenvoltura, me deu na outra semana um cargo de coordenador. E eu falei, nossa, já subi na vida, irmão. Pensei até que eu era José. De escravo a governador. Eu era de estacionamento a coordenador. Eu falei, ok, qual horário? Domingo de manhã. Eu falei, era o pior horário, irmão.
Rapidamente eu fiz conta na minha cabeça. Eu morava a 1 hora da igreja. Meu filho tinha 3 meses. E eu percebi que todo domingo eu ia ter que acordar 6 horas da manhã. Todo domingo. E eu falei, ok, eu aceito. Quem é a minha equipe? Sua equipe? Zezinho! Sua equipe, pô. Zezinho? Sou eu e mais um? E se ele faltar? Você coordena você mesmo. Que lógica. Falei, ok. E pensa num cara desgraçado que faltava, era assim. Zezinho hoje é uma benção, tá? Diácono, continua coordenando uma equipe. A maior equipe de estacionamento é dele, comprometido. Porque ele levou tempo, mas ele entendeu o propósito. E eu falei assim, ok, eu preciso de pessoas para me ajudar. Deus me deu uma estratégia. Ali nasceu a escala quinzenal. Eu botei assim, eu falei assim, é mais fácil eu chamar pessoas para trabalhar, naquela época eu falava trabalhar, todo domingo ou de 15 dias? 15 dias. Eu fui escrever um texto. Oportunidade de servir no estacionamento, domingo 10h30, horário de chegada 8h40, de 15 dias, e as recompensas são as mais bênçãos celestiais, ricas do céu, para a tua vida, para a tua família. Eu fiz um texto irresistível, irmão. Joguei tudo quanto era grupo de homens, do seminário que eu estudava, de tudo. Irmão, e botei embaixo assim, porque eu sou metido, tá? Botei assim, ó. Vagas limitadas. Estratégia de marketing. Cadê Massal? Massal sabe. Irmão, em 1 hora, eu tinha 12 nomes. Dividi. Eu fiquei com uma equipe de 6, Zezinho com outra equipe. Naquela época chegou médico, advogado, pessoal seminarista. Chegou um cara, um empresário que tem 11 hipermercados. Irmão, não é 11 supermercados, hipermercados. Aquele cara está lá até hoje. Eu falo para ele que se ele sair do estacionamento, eu mato ele. Porque ele é meu exemplo, que eu falo para ele das pessoas. O cara tem mais de 1.500 funcionários. De 15 dias, domingo de manhã, há mais de 3 anos. Ele vai para lá, bota o rádio dele, o colete dele, fica lá. Dando boas-vindas, recebendo, acolhendo, abraçando e depois estacionando o carro. Irmãos, Deus começou a mover no meu coração aquele propósito de fazer aquele estacionamento mudar, não só a minha equipe, mas todas as equipes. E aí o líder teve que se ausentar, ele foi para outra cidade. Então eu assumi a liderança do estacionamento. Tá fazendo machalá, mano? Pelo amor de Deus. Agora que você está indo, cara. Fala assim, vou ver se está pronto. Irmão, aqui, gente, que gracinha. Aplaude ela, aplaude. Obrigado, tá? Só podia entregar aberto para o titio, hein? Meu Deus. Pensa num negócio forte, gente. Era para dar uma só, né? Dei 5. Misericórdia, está comigo, Jesus. Agora vai, hein? Ó. Eu vou cantar hoje aqui ainda, quem crê? Eu vou. Sou ruim? Irmão, de 15 pessoas no estacionamento, em 3 meses nós éramos 80. E aí o líder voluntário voltou para BH. E o pastor falou assim, cara, quem a gente vai botar de líder voluntário? E o pastor que administrava a igreja falou assim, ué, bota o gordinho no estacionamento, mano. O cara revolucionou aquilo lá, olha como é que tá aquilo lá. A gente não tinha guarita, a gente não tinha uma sala, as botas, as capas, colete, ficava largado. A gente fez uma guarita, irmão, com frigobar. O frigobar da nossa guarita é igual o frigobar da sala do pastor, igual. Retrô bastante, lindo. Você precisa ver. A gente é metido. Rádio para todo mundo, colete, fica os coletes tudo no cabide, bonitinho.
Cara, a evolução foi grande, porque eu fiz com excelência aquilo que me deram na minha mão. Depois eu virei líder voluntário. E aí, falei assim, cara, volta pro louvor, tá precisando muito. Eu falei, não sei, deixa eu pensar. Deixa eu pensar se eu volto. Não. Volto, não volto, volto, não volto. Voltei. Então eu era líder voluntário, coordenava tudo ali e voltei pro louvor. A partir do ano passado, além dos voluntários, eu cuido também de todos os ministérios da igreja. Como eles operam, como é que faz, cuido dos líderes dele, discipulo eles. E aí começou a ficar pesado cantar no louvor, que eu cantava todo domingo. E eu comecei a perceber que o louvor estava tirando meu tempo de atuar nas outras áreas. Eu não conseguia mais colocar o meu colete. Eu tenho um colete com meu nome aqui, ó, Edio, que lindo bordado, estacionamento. Meu manto, tenho orgulho dele. E aí o Ministério Louvor lançou um single. Ia lançar um single pela Sony Music, ia assinar o contrato. E no dia que eles foram assinar o contrato, pastor, chamei ele e falei assim, aqui, deixa eu falar com você. Não briga comigo, não. Mas deixa eu sair do louvor, cara. O louvor vai para outro nível agora. Vai precisar sair mais. Já tem homem pra caramba aí. Graças a Deus chegou mais pessoas boas. Ele olhou para minha cara e falou assim, qual foi agora? O problema com quem? Falei, com ninguém, cara. Eu só preciso de tempo para servir mais as pessoas. Naquele momento, irmão, eu provei para mim mesmo, cara, que luz e microfone e fumaça não encantam o meu coração. O que encanta meu coração é pecador, é pessoa. Sabe, todos os cultos, cara, a gente acaba fazendo uma festa aqui na frente. O pastor faz o apelo. É 10, é 15, é 20, é 30, é 40, 50, 60 pessoas voltando para Jesus. Cara, meu coração está nisso. Os músicos que estão aqui, eles não têm que ser julgados porque eles estão aqui. Mas eles precisam provar o coração deles mesmo, para Deus e para eles, que eles não estão aqui por causa de um palco, que eles não estão aqui por causa de luz, que eles não estão aqui por causa de holofote, eles não estão aqui por causa de um elogio. Músico, microfone na mão, vassoura na outra, irmão. Violão na mão, vassoura na outra. Faz esse teste com você mesmo, cara. Não tem por que a gente ser como um levita. Olha ele vindo desfilando, gente. Coisa linda! Esse é de quê? É o mesmo? Tá bom. Eu gosto desse, eu gosto. Vai misturar tudo aqui, eu vou explodir aqui. Pau. Irmãos, hoje, eu tenho a mesma paixão que eu tinha de pegar um microfone e adorar com a igreja através da música. De botar o meu colete de estacionamento e adorar recebendo pessoas. De ir para a recepção e servir as pessoas. A gente vai para o café, lá a gente dá café, dá biscoito, dá suco para todo mundo. Porque a gente ama servir pessoas. Você já parou para pensar que o mundo olha para a igreja e pensa que o que a igreja quer é tirar o dinheiro deles? Porque pastores televisivos imputaram esse fardo sobre nós. Nós não merecíamos esse fardo, mas esse fardo foi nos dado por pastores televisivos que vão para a televisão só tosquiar e arrancar a lã da ovelha. E o mundo olha fazendo, eu não vou para lá, porque eles querem meu dinheiro. E aí o mundo chega aqui dentro e a gente dá. E eles só estão acostumados a pagar. Chega aqui e te dá. O que você quer? Nada, quero te dar, quero te servir, quero te abraçar, quero te amar, só quero isso. Irmão, a gente quebra eles na solda. Testemunho que a gente tem. Uber, então, virou moda na igreja. O cara vai levar alguém para a igreja, e aí alguém fala assim, está muito ocupado? Ah, tem que fazer umas corridinhas. Mas como é que está a tua vida? Minha vida não está legal, não. Ah, mano, vamos entrar. Só um pouquinho, vai. 10 minutinhos você sai. Uber entra, fica agarrado. E aí, nós temos áudio de pessoas falando, eu entrei nessa igreja, fui abraçado na recepção, fui amado no estacionamento, me deram café, água gelada, me ofereceram biscoitinho, eu perguntei quanto era, não era nada. E eu cheguei na igreja, estava tudo lindo, climatizado, um louvor absurdo. Irmão, o louvor tem que ser um absurdo, tem que ser a melhor banda do planeta, a banda da igreja. Os melhores músicos do mundo tem que estar aqui, irmão, não tem que estar lá, não.
Ah, mas eu sou meio desafinado, mas adoro cantar para Deus. Canta no seu quarto, irmão. Canta no seu banheiro. Aqui na igreja nós estamos cantando para Deus sim, mas nós estamos cantando para pessoas também. Pregando a palavra através da música, elevando ela para adoração. Irmão, você não sabe o que é um pecador quando está aqui dentro, que a igreja começa a cantar e a vibrar, irmão. Aquilo que ele falou, eu falei de manhã. Quer saber o nível do inferno que você foi tirado? Olha para o nível da sua adoração. A nossa adoração é do tamanho do inferno que Deus tirou a gente. Irmão, eu não sei você, mas quando eu adoro a Deus através das músicas, cara, eu me jogo, eu grito, eu ajoelho, eu danço como nós fizemos aqui, irmão. Sabe por quê? Porque quando o Flamengo faz um gol, eu vibro. Quando a seleção brasileira faz um gol, eu vibro. Uma vez a gente vem para a igreja e o louvor, o couro está comendo, o fogo está descendo, eu estou calado. Não tem sentido. Eu tenho que celebrar, cara. E, cara, é muito importante, cara, quando um pecador senta aí no meio da igreja e ele percebe uma igreja que vibra na adoração, que vibra na hora do louvor, que canta, cara, que se expõe, que abre o coração. Ele fala, opa, tem algo diferente aqui. Aqui é diferente do show. Lá no show os caras cantam, mas aqui tem uma alegria, mano. Aqui tem uma entrega. Aqui tem uma sinceridade. Sem você saber, você está no seu lugar, adorando, mas evangelizando alguém. Irmão, para a gente fingir que a gente está encerrando, o voluntariado é uma questão de amor. Eu sirvo porque servir é a maior expressão de amor. Falar eu te amo, irmão, é mole. Difícil é mostrar que amo. Uma palavra eu te amo, sem ser acompanhada por uma ação, é só uma palavra, irmão. Agora, uma palavra acompanhada de uma ação gera um sentimento e uma certeza e uma verdade naquela ação, naquela palavra. Queria ler com vocês aqui um versículo que por muito tempo eu passei por ele e nem percebia. Quando eu li ele com mais cuidado, eu falei, uau, o que é isso, cara? Gálatas 5, de 13 a 18. Foi? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Forte, hein? Amém? Irmão, onde estava esse versículo que eu não tinha visto ele? Olha que coisa. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume nisso, amar seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram, cuidado para não se destruírem mutuamente. Poema Church. Nós somos quem nessa história aqui? Só existe dois lados nessa história. E pasmem-se, Paulo estava falando a uma igreja. E a voz de Paulo ecoa aos dias de hoje. Poema, quem nós queremos ser? Espirituais ou carnais? Porque se formos espirituais, servimos uns aos outros com amor.
Mas se formos carnais, mordemos e destruímos uns aos outros. Irmão, se você for numa penitenciária, você vai achar pessoas com os seguintes nomes: Paulo, José, Filipe, Marcos, Mateus, Lucas, André, Pedro, Tiago, Timóteo. Sabe por quê? Porque eles são filhos de crentes. Sabe o que eles estão lá? Porque eles viram a vida toda os pais deles serem mordidos e machucados dentro da igreja. E eles decidiram não fazer parte disso. Irmãos, a gente morde e destrói pessoas quando a gente fala mal delas, quando a gente julga elas, quando a gente fofoca delas, quando a gente cria contenda com o nome delas, quando a gente rejeita elas, quando a gente despreza elas, quando a gente lança palavras de maldição para elas. Paulo estava falando a uma igreja. Cara, Lúcifer, quando caiu, ele estava no céu. É possível estarmos vivendo uma vida dessa hoje, dentro da igreja. Aí ele está dizendo claramente: se você não faz uma coisa, você faz outra. Se você não serve seu irmão por amor, você morde ele. Isso é muito sério, irmão. Servir a Deus é uma cultura de honra. É você olhar para o outro como se ele fosse superior a você, a ponto de você desejar servi-lo. A ponto de você desejar servi-lo. Uma cultura de amor, cara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ele entregou o melhor dele. Como não viver na igreja entregando o seu melhor? Jesus foi o unigênito e por isso que ele deu a sua vida pelos propósitos eternos do Pai. Como ser um dos filhos hoje e também não dar nossa vida pelo propósito de reconciliar o homem com Deus? Irmãos, eu declaro que para aquela porta ali vão entrar muita gente quebrado, machucado, ferido, e vão encontrar nessa igreja a resposta que eles precisam. Sabe, todos os dias, todos os cultos, entram pessoas por aquela porta, e com certeza entrou hoje aqui. Pessoas que querem encontrar Jesus. As pessoas não vêm na igreja para outra coisa, senão para encontrar Jesus. Mas sabe o que ela encontra? Eu e você. Cabe a nós decidirmos, irmão, se elas vão encontrar Jesus ou não. Sabe, eu estava lá em Teresópolis, e eu fui, uma das minhas primeiras missões como líder de ministério, fui lá alinhar a liderança do nosso campus de Teresópolis. E eu estava tremendo, porque eu nunca tinha alinhado ainda nem os líderes de Niterói, e já tinha que alinhar de lá. E eu não tinha uma palavra para eles, cara. Eu subi a serra, lá é muito frio como aqui, tem meu casaquinho. Falei, cara, o que eu vou falar para eles? Eu não sei. E aí eu fui para a rua com a recepção. Os voluntários da recepção antes do culto estavam na rua, dando café, chocolate quente, chamando para orar, convidando as pessoas para entrar na igreja. E aí chegou um homem, um senhor solteiro. Ele mudava de cidade em cidade, tentando achar a cidade perfeita. E ele olhou para o pastor e falou assim: pastor, estou indo embora de Teresópolis. Por quê, cara? Porque assim como as outras cidades que eu passei, aqui ninguém me ama, ninguém me abraça, ninguém me quer. E o pastor falou assim: isso é mentira do inferno na sua vida. Você me conhece e eu te amo. E ele falou assim: é verdade, o senhor me ama. Aí ele falou assim: então, pelo menos tem um. Aí o pastor falou assim: Jesus também te ama, cara. Já tem dois. E ele falou assim: é verdade, Jesus me ama. Mas pastor, o senhor é pastor de uma igreja grande, o senhor é muito ocupado. E Jesus, eu não consigo ver ele, eu não consigo abraçar ele, eu não consigo conversar com ele. E naquele dia Deus me deu isso que eu acabei de falar. Naquela hora, Édio, ele vai entrar naquela igreja agora, vai passar pelos voluntários, pelo estacionamento, pela recepção, pela diaconia, vai assistir o louvor, vai ver a palavra. Será que eles vão encontrar comigo, Édio? Eu tirei uma bala do bolso, dei para ele e falei assim: posso te dar um abraço?
E ele meio ressabiado falou, pode. E ele me abraçou meio de lado assim. Eu falei, não, me dá um abraço de frente. Irmão, quem aqui já abraçou um gordinho? Abraçar gordo é muito bom, irmão. Aquele homem me abraçou, botou a cabeça no meu peito e fez assim, ó. Eu tive que bater nas costas dele e falar, mano, tá na hora, vamos embora pro culto. Irmão, eu tenho certeza e convicção que naquele dia aquele homem abraçou Jesus, porque eu sou o representante de Jesus na terra. Você é o representante de Jesus na terra. Centenas e milhares de pessoas vão entrar pelaquela porta. E eu falei isso na reunião da liderança. Deus falou assim, é isso que eu quero que você fale para eles. Eu falei, irmãos, eu cheguei aqui na igreja, vocês estavam dispersos. O relógio estava contando e vocês estavam no lounge conversando. O countdown já estava terminando 1 minuto e vocês não estavam dentro da igreja. Cara, vocês são lideranças, vocês são exemplo. Aquele countdown existe para todo mundo ficar no teu lugar, começar a interceder pelo culto que vai acabar de começar, irmão. Clamar a Deus para que Ele faça algo sobrenatural. Não usa o countdown para conversar, não usa para se preparar, para se conectar. E eu falei, cara, as pessoas entram aqui para procurar Jesus e acham vocês, eles vão encontrar Jesus ou não? E eles começaram a chorar, porque eles começaram a reconhecer a incoerência que eles estavam vivendo dentro da igreja. E essa pergunta ecoa para vocês aqui, Poema Church. Nós vamos servir com amor, nós vamos servir com entendimento, nós vamos servir com paixão, ou nós vamos morder uns aos outros? Fique de pé no seu lugar agora. Vamos cantar essa canção maravilhosa. Enquanto isso, deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Deus falar no seu coração.